Lucas capítulo 19, versículo de número 1 até o versículo 3, diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zacai, desce depressa, porque é importante que hoje eu fique em tua casa. Diga amém. Diga comigo assim: Jesus dorme lá em casa. Senta um pouquinho. Irmãos, o Senhor ao longo desta semana, o Senhor trouxe ao meu coração que é tempo e é urgente que nós ganhemos almas para Ele e para o seu reino. A igreja foi estabelecida como agência de Deus na terra. Se eu fosse dar um tema à administração desta noite, e quero dar, eu falarei sobre o encontro entre o Salvador e o pecador. O encontro entre o Salvador e o pecador. O encontro de Jesus com Zaqueu só é relatado pelo evangelista Lucas. Nenhum dos outros evangelistas faz menção deste episódio. Neste tempo, o Império Romano estava no seu apogeu. Roma havia conquistado a maior parte do território que era reconhecido como Império Romano. No território da Palestina, Roma dominava absolutamente e alguns anos depois viria com mão de ferro para destruir Jerusalém na famosa invasão do general Tito, que ocorreu por volta do ano 70 da era cristã. Quando Roma invadiu e dominou a Palestina, tomando-a do domínio do Império grego, Roma contratou no próprio território de Israel servidores que representariam o império. Como em qualquer sistema político e de governo, existem aqueles que são aversos ao sistema de governo e ao sistema político, e havia os rebeldes, aqueles que guerrearam contra Roma. Existem os simpatizantes, e também em Israel havia aqueles que simpatizavam o Império Romano, e aqueles que preferem não se envolver, porque o que mais importa é viver de maneira tranquila e sossegada. Aqueles que se tornaram simpatizantes de Roma, ela contratou como servidores públicos do Império para atuarem em representação do Império Romano. Entre eles estava Zacai, ou Zaqueu. Zaqueu é um tributarista
é um agente fiscal, é um cobrador de impostos. Mais do que isto, a Bíblia retrata que Zaqueu era o chefe, o diretor da alfândega da Receita Federal em Jericó. O texto sagrado diz para nós que estas pessoas não eram bem vistas pelo povo de Israel. Afinal de contas, eles eram servos, empregados, funcionários do opressor, do império dominante. Naturalmente se criaria uma aversão a eles. No texto que nós lemos, nós encontramos o episódio que marca o encontro do Salvador com este homem, odiado pelo seu povo, mas amado por Deus. Eu vou repetir: amado por Deus. E aqui nós temos um dos maiores exemplos do amor divino manifestado para com o homem nos relatos dos evangelhos. O nome Zaqueu ou Zacai significa puro. No grego, o termo tem o mesmo significado. O seu coração queria muito conhecer a Jesus. E o encontro de Jesus com Zaqueu nos apresenta pelo menos 3 verdades sobre Jesus. O encontro de Jesus com Zaqueu nos apresenta pelo menos 3 verdades sobre Jesus. A primeira é que ele é o Salvador que busca. Jesus é o Salvador que não se cansa de buscar o pecador, não se cansa de querê-lo. Como na parábola da ovelha perdida, que o pastor deixa 99 no aprisco e vai em busca de uma que não fora encontrada entre o rebanho. Aquela parábola relata a verdade de um Salvador que não se cansa de buscar pelo pecador. Assim como ele buscou Mateus na lista dos cobradores de impostos em Cafarnaum, assim como ele não perdeu a chance de salvar o filho pródigo do seu opróbrio, da sua destruição, Jesus jamais ignora a necessidade que o pecador tem da salvação. Segunda verdade que esse texto relata para nós é que Jesus é o Salvador que chama o pecador pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Se Zaqueu não era seguidor de Jesus ainda, há um episódio semelhante, quando Jesus é apresentado a Natanael em João capítulo 1, e Natanael chega perto de Jesus, e Jesus diz: eis aqui um verdadeiro varão israelita, em quem não há dolo. Natanael olha para Jesus e diz: de onde me conheces? Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Acontece que a história debaixo da figueira não é uma história recente. Há um certo historiador que diz que na noite da morte dos meninos, declarada por Herodes, a mãe de Natanael teria lhe escondido entre as folhagens de uma figueira, e por isto ele sobrevivera. Jesus está falando de um episódio, portanto, que além de não ser recente, ninguém tinha conhecimento, ou seja, só Deus poderia falar de algo que ninguém conhece. E com isso Jesus me revela e revela a você que Ele te trata individualmente. Ele te conhece pelo teu nome. Se for possível, dá um toque no vizinho e fala com ele: Jesus te conhece pelo teu nome. Aliás, lá no profeta Isaías ele diz: eu te remi,
chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. A terceira verdade que esse texto nos revela sobre Jesus é que Ele é o Salvador que se convida. Vou repetir, Ele é o Salvador que se convida. Ele diz a Zaqueu: desce depressa, porque hoje importa que eu fique na tua casa. Hoje importa que eu durma na tua casa. Ele não esperou Zaqueu convidar. Jesus se ofereceu para ir. Quando nós chegamos no Apocalipse, capítulo de número 3, nós encontramos quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir-me a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora vamos observar, e para mim, a palavra-chave desse texto é quando Jesus declara: hoje veio salvação a esta casa. Entretanto, meus irmãos, o que eu observo na história do encontro do Salvador com o pecador Zaqueu, é que Zaqueu tinha alguns obstáculos que impediam, interferiam no seu acesso a Jesus e ao Salvador. E eu não vou me estender muito, mesmo porque o tempo já não me permite, mas eu quero falar sobre os obstáculos que interfeririam e que interferiam na salvação de Zaqueu. Algum desses obstáculos pode estar também na tua vida, na tua história, e eu gostaria de te trazer uma notícia extraordinária. Nada pode interferir no plano de Deus de salvar o teu coração, de resgatar a tua alma. Qual era o primeiro obstáculo da vida de Zaqueu? A sua profissão, o seu trabalho. O texto sagrado diz que ele era publicano, cobrador de impostos. Zaqueu fazia parte, portanto, de uma classe odiada pelos judeus do seu tempo. Como eu disse, para começar, ele era funcionário e representante do opressor. Roma dominava a Palestina e continha as revoltas e rebeliões ao fio da espada. Já se sabia que Roma havia matado milhares de judeus na conquista do território. A história dos macabeus que o diga. Roma governava pela força, não é por acaso que Daniel retrata o Império Romano como o império de ferro, irredutível, que atropelava os seus inimigos. Zaqueu era representante do Império Romano. Por outro lado, historicamente, os cobradores de impostos ou os publicanos eram vistos como pessoas corruptas, desonestas, que extorquiam as pessoas a quem eles autuavam. Por exemplo, a história sinaliza que Roma dava ao publicano a condição e a autoridade para estabelecer o valor da mercadoria que estava sendo vendido no mercadinho de seu José. Então o cobrador de imposto chegava lá e dizia: o quilo de açúcar não custa 3, custa 6, ainda que seu José estivesse vendendo por 3. E ele ia cobrar o imposto sobre os 6 que ele estabeleceu. Quando o comerciante
não podia pagar o imposto, o publicano lhe emprestava dinheiro a juros altíssimos, e com isto terminava se tornando dono do negócio do seu próprio patrício, do seu próprio irmão, do seu próprio nacionalista. Eis aí a razão pela qual os publicanos, por regra geral, eram odiados. E não importa se alguém entre eles era honesto. Quando se estabelece um estigma sobre uma classe, todos aqueles que fazem parte daquela classe são estigmatizados por aquela imagem. Zaqueu faz parte desse pacote. E o texto sagrado diz que ele morava em Jericó. Jericó, nos dias de Jesus, era uma cidade importante do território de Israel. Na verdade, ainda hoje o é. Mas nos dias de Zaqueu, Jericó era a cidade onde Herodes, eu disse Herodes, os judeus não gostavam de Herodes. Ele era rei sobre a Judéia, mas não era judeu. Ele era idumeu. Portanto, os judeus se sentiam traídos duas vezes, porque sobre eles estava o Império de Roma, e governando sobre a Judéia alguém que não era judeu. Jericó era a casa da residência de inverno de Herodes. Então, somando todos esses fatores, os publicanos eram conhecidos como traidores da sua pátria. Eram odiados por seu trabalho. Os rabinos de Israel já havia declarado sobre os publicanos uma maldição. A mesma maldição que se aplicava aos assassinos, às prostitutas e àqueles que sofriam de lepra, ou seja, eles eram considerados imundos e não tinham direito de acesso ao templo. Portanto, estavam longe do direito de adorar, estavam longe do direito de cultuar. Não tinha a liderança religiosa de Israel sobre a sua vida. De modo que a profissão de Zaqueu era um obstáculo à sua salvação. Então eu te pergunto, o que te impede? Pastor, o que eu faço? O meu trabalho? É difícil ser crente na condição que eu sou. Eu me lembro, alguns anos atrás eu preguei na cidade de Irecê, faz muito tempo. No final da noite, foi numa congregação de um bairro chamado Fundação Bradesco. Algumas pessoas entregaram sua vida a Jesus, e entre eles um moço que depois do culto me procurou e disse: pastor, eu me entreguei a Jesus porque a pregação falou muito comigo, mas eu não tenho condição de ser crente. E eu perguntei: mas por quê? Ele disse: eu sou o dono de 2 boates, pastor. Como é que eu venho para a igreja e eu sou dono de boates? Lá tem prostituição, bebedeira. Não combina, não faz sentido. Muito rapidamente ali depois do culto eu disse para ele: vou te dar uma ideia. Que tal você transformar uma boate num supermercado, ou numa farmácia, ou numa hortifruti? Ele disse: e daí? Deixa a outra funcionando, senão você vai passar necessidade. Quando o mercado consolidar, você abre o segundo. Ele disse: vou tentar. Algum tempo depois eu fui pregar numa cidade vizinha, Cafarnaum, e esse rapaz estava lá, e ele disse: eu tenho um testemunho para lhe contar, pastor. Abri o primeiro supermercado, abri o segundo, abri o terceiro,
abri o quarto, estou prestes a abrir o quinto, porque o Senhor Deus deu a ele uma luz, um caminho e uma porta aberta. Aleluia. Não deixe nada obstruir o seu acesso a Deus. O primeiro obstáculo de Zaqueu era a sua salvação. Deixa eu agilizar. O segundo obstáculo para a salvação de Zaqueu era o seu dinheiro. O dinheiro impede a salvação, pastor? Depende. Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí muita gente já distorceu essa palavra e colocou a pobreza como critério para a salvação. Errado. Tanto o rico quanto o pobre podem ser salvos ou perdidos. Depende da maneira como você lida com o propósito da salvação, na sua riqueza ou na sua pobreza. O texto diz que Zaqueu era rico. Isso não é um obstáculo para Deus, mas pode ser um obstáculo para o homem, por causa do engano das riquezas. Exemplo, em Mateus capítulo 19, chegou diante de Jesus um moço que a Bíblia chama de mancebo rico. E ele disse a Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus, mas guarda os mandamentos. Eu gosto demais desse diálogo. Guarda os mandamentos. E ele diz: quais? A pergunta desse rapaz, quais? É como se ele dissesse a Jesus: há algum que eu não conheço? Jesus então diz para ele: honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Ele diz: pode parar. Isso aí eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus disse: então vai, vende o que tens, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. A Bíblia diz que o rapaz saiu extremamente triste. Agora observe, se chegassem diante de Jesus Zaqueu e o jovem rico religioso ao mesmo tempo, automaticamente salvaríamos o jovem rico e condenaríamos a Zaqueu. Afinal de contas, você já ouviu o histórico de Zaqueu? E o histórico do jovem rico, ele é piedoso, frequenta a sinagoga, guarda os mandamentos. Qualquer um salvaria o jovem rico. Mas quando Jesus falou em dinheiro, o jovem rico foi embora. Já Zaqueu, ele disse: eu tenho dado aos pobres metade dos meus bens. Alguém nos ensinou que Zaqueu era ladrão. Não é isso que a Bíblia diz. Diante do estigma que ele sofria, ele diz: Senhor, eu já dou metade do que eu tenho. Era a tentativa desesperada de não ser visto como um homem mau. E se eu tiver defraudado alguém em alguma coisa, eu o restituirei 4 vezes mais. O jovem rico, piedoso, foi embora quando falou de dinheiro. Zaqueu se dispôs a devolver 4 vezes mais, se alguém o acusasse de fraude. Agora presta atenção, o jovem rico era de boa moral, Zaqueu, um pecador excomungado. O jovem rico era oficial da sinagoga, Zaqueu
representante dos pagãos invasores. O jovem rico era popular, Zaqueu era odiado. O jovem rico tinha a admiração da multidão. Zaqueu tinha a multidão para impedi-lo de ver a Jesus. Mas o final da história é diferente. O jovem rico vai embora triste. Zaqueu recebe Jesus em casa. O que eu quero te dizer com isto é que o teu dinheiro não é obstáculo para a salvação, ainda que alguém tenha te estigmatizado. Não deixa o dinheiro ser o teu senhor. Não deixa o dinheiro dominar a tua alma. Entenda que não importa o quanto você tenha, a nossa segurança vem de Deus, porque é Ele que nos mantém vivos e vitoriosos. Só quem pode dar glória, aplaude o Senhor, glorifica o seu nome. Aliás, basta lembrar que em Lucas 8 a Bíblia diz que as mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. Basta lembrar que quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para segui-lo, eles eram donos de uma companhia de pesca. Basta lembrar que José de Arimateia e Nicodemos eram senadores, eram membros do Sinédrio e eram seguidores de Jesus. Jesus quer conquistar a sua alma. Você que está online, você que está em casa, Jesus quer conquistar a sua alma. Jesus quer conquistar o seu coração. Então o primeiro obstáculo da vida de Zaqueu era o seu trabalho. O segundo obstáculo da vida de Zaqueu era o seu dinheiro. O terceiro obstáculo da vida de Zaqueu era o seu tamanho. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Zaqueu tinha uma limitação física. Não adiantava ele pedir para se aproximar de Jesus, que não iriam deixá-lo. Afinal de contas, ele era mal visto, ele não era bem quisto. A multidão não lhe dava permissão. Não adiantava pedir licença. Entretanto, o seu tamanho não lhe impediu. Vou repetir, o seu tamanho não lhe impediu. Zaqueu deu um jeito. Ele subiu numa figueira brava. O que é uma figueira brava? Alguém já disse que é uma planta cheia de espinhos? Não. Ela é chamada de figueira brava porque era uma espécie de figueira que brotava em qualquer lugar, sem precisar ser cultivada, sem precisar ser regada. Sabe aquela planta que nasce aí sem ninguém colocar raiz nem lançar semente? E era muito comum na Palestina. Inclusive, o seu fruto era considerado inferior ao fruto das outras figueiras e das outras árvores. O fato é que o tamanho de Zaqueu era um problema. Qual é o seu problema? Havia um rapaz na porta do templo que não podia entrar porque era paralítico. Jesus o curou na porta. Havia um outro com a mão ressecada que não podia estar na sinagoga. Jesus o chamou para o centro da sinagoga. Há uma mulher que sofre de uma hemorragia contínua. Jesus a cura da sua hemorragia e lhe diz: a tua fé te salvou. Há um cego que morava à beira do caminho em Jericó. Jesus o curou e a Bíblia diz que ele saiu seguindo a Jesus pelo caminho. Qual é o seu problema? O que te impede? O que quero dizer com isto é que nada pode bloquear o plano de Deus de salvar você. Jesus te ama, simples assim. Jesus ama você.
simples assim. Tem a fala de um poeta que diz: se a água do mar fosse tinta, e se o azul do céu fosse papel, se todas as árvores fossem canetas, e todos os homens fossem poetas, nem assim seria possível explicar o imenso amor de Deus. Provoca seu vizinho e diz para ele: Jesus ama você. Agora diz para ele: simples assim. Ele simplesmente escolheu te amar. O quarto, e termino, o quarto obstáculo da salvação de Zaqueu: o primeiro, o seu trabalho; o segundo, o seu dinheiro; o terceiro, o seu tamanho. O quarto obstáculo da salvação de Zaqueu: a sua religião. Quero que você entenda que cada obstáculo foi rompido, não é obstáculo para Deus. Cada obstáculo foi rompido. Que religião, pastor? A Bíblia diz, e eu já falei, Zaqueu não podia entrar na sinagoga. Ele estava debaixo de uma excomunhão que os sacerdotes haviam lançado sobre publicanos, prostitutas, assassinos e ladrões. Olha para mim, Zaqueu não podia adorar. Zaqueu não era bem-vindo na igreja, não era bem-vindo no templo. Ele não podia entrar lá. Por quê? Por causa do seu trabalho, por causa do seu dinheiro, da forma que era ganho. Quantas vezes a religião se torna obstáculo para a salvação de alguém? E é interessante e contraditório, porque a palavra religião na sua raiz é religare, e dá a ideia de religar, reconectar o homem com Deus. Mas os homens se apropriaram da religião e estabeleceram para ela regras, normas, condutas meramente humanas para condicionar a salvação ao pensamento humano. Ou seja, ou você acredita como eu acredito, ou você faz o que eu faço, ou você não poderá ser salvo. Presta atenção nisto. A religião em si não é ruim, muito pelo contrário, o seu propósito é religar. Mas homens se apropriaram do pensamento da religião, transformaram-na em objeto político, em objeto de controle, em objeto de manipulação, e bloqueiam a salvação. Jesus disse em Mateus 23 para os fariseus, ele disse assim: vocês não entram no céu e impedem quem deseja entrar. Jesus olha para os fariseus em Mateus 23 e diz: vocês estabelecem tantos dogmas e pesos sobre o povo, e estreitam a porta do céu de tal modo que nem vocês conseguirão entrar por ela. Então ele olha para esses mesmos publicanos, para esses mesmos fariseus e religiosos do seu tempo, e diz: bando de sepulcro caiado, bando de sepultura mal pintada, ainda que por fora estejais com a tinta nova, o que há por dentro é cadáver. Jesus está dizendo que a religião trabalha a aparência, trabalha a fachada, mas quem transforma o coração é a graça, quem transforma o coração é a salvação em Cristo Jesus. Você folheia a Bíblia e vê a religião dizendo: imundo,
para os leprosos. A religião dizendo apedreja para os adúlteros. A religião dizendo crucifica. Você encontra na epístola de Paulo aos Colossenses a religião dizendo não toque, não faça. Mas em toda a Bíblia você encontra a palavra de Deus dizendo é pela graça, é pela graça, é pela graça. Só vou parar quando você entender e der glória a Deus. É pela graça. Não sou eu, não é você, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. É pela graça. A graça te transforma, a graça rompe os obstáculos, a graça te apresenta a Deus, a graça te faz viver uma vida de vitória, a graça te ajuda a vencer teus pecados, a graça te ajuda a vencer teus vícios, a graça te resgata das tuas quedas. Nós somos resultado da graça.